E o torcedor do Palmeiras tá pistola com Leila Pereira e Anderson Barros do vídeo de hoje do canal do Nicola Te Explica em detalhes essa história e fala também sobre Igor Gomes, especulado no Sporting. A informação que eu tenho é de que ele pode ir para Portugal, mas para outro clube. Bora te atualizar também sobre o Corinthians com salários atrasados, não tem a ver com o departamento de futebol, bora entender isso daqui a pouquinho. Vou falar ainda sobre a SAF do Galo. Será que o Atlético Mineiro pode ser comprado pelos donos do Liverpool? Para completar tudo sobre Aguinaldo, o novo craque do Vasco, falo sobre Flamengo, Fluminense, Portuguesa, Santos e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal no YouTube com a missão de deixar você super por dentro das coisas do seu time do coração. Para não perder nada é simples, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de Bet7k, casa de apostas esportivas que dá R$20 de bônus por indicação. Bora contar sobre os jogos desse domingo para você apostar e se dar bem. O empate no confronto entre Ceará e São Paulo tá pagando R$3. Já a vitória do Flamengo contra o Fluminense paga R$1,69. O empate entre América e Corinthians garante R$2,83. Cotações bem legais para Juventude e Fortaleza, e a vitória do Palmeiras contra o Santos assegura R$1,45. Curtiu, né? Então aposta agora mesmo na Bet7k, casa de apostas extremamente legal. O link está no comentário fixo desse vídeo. Pega lá, faz seu cadastro e começa a apostar. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e contar que o São Paulo espera anunciar nos próximos dias a contratação do atacante Pedro Afonso. Nunca ouviu falar? Trata-se de uma das promessas do futebol sub-20. Ele tem só 18 anos de idade e pertence a um clube chamado SK Brasil. SK Brasil. Na atual temporada são 6 gols em 18 partidas, atleta que chega pro sub-20, de olho na Copa São Paulo de Juniores da próxima temporada. Bora falar também sobre Mantuan, ex-jogador do Corinthians. Ele ainda pertence ao Timão, mas está emprestado ao Zenit. E nesse sábado, mais uma vez, entrou para marcar gol em clássico do futebol russo. O Zenit empatava em 0-0, ele entrou no finalzinho. E mesmo jogando pouco mais de 6, 7 minutos, ele deu uma assistência e marcou o gol da vitória por 2-0. Bonito gol do Mantuan, que vai trilhando o seu caminho. Quem sabe a partir daí, com o Mantuan jogando bem por lá, possa pintar uma negociação em definitivo para que o Yuri Alberto fique em definitivo no Corinthians. Bora contar também sobre o Argentino Júnior, que desde que perdeu o Fausto Vera para o Corinthians entrou em crise total do ponto de vista técnico e esportivo. O time era o líder do campeonato argentino, nesse momento já é o 7º depois da saída do volante. Para piorar, o aproveitamento, que era de 73% dos pontos, caiu para 36% dos pontos. Fausto Vera tem se mostrado bastante regular e titular absoluto do time de Vitor Pereira. Para fechar o giro de notícias, contar que já foram vendidos mais de 50 mil ingressos para o confronto entre Flamengo e Fluminense nesse domingo, jogo do Campeonato Brasileiro, com uma observação importante. Até esse momento, a torcida do Fluminense só garantiu 5 mil ingressos, todo o restante de torcedores do Flamengo, que serão ampla maioria, refletindo um pouquinho do que aconteceu na Copa do Brasil. Flamengo classificado para a decisão da Copa do Brasil, Fluminense eliminado pelo Corinthians. Para arrematar, preciso te contar sobre o Grêmio, que vai subir a primeira divisão, isso é indiscutível. Só que o tricolor gaúcho sobe com uma campanha aquém daquilo que se imaginava. O tricolor hoje tem mais empates e derrotas do que vitórias. São 17 empates e derrotas somados contra apenas 3 vitórias. Para fechar a última do giro, contar que Soteldo e Ferrarese foram convocados para a seleção venezuelana e vão desfalcar o Santos e o São Paulo por uma partida no Campeonato Brasileiro. Bora falar sobre Vasco e Aguinaldo, a nova joia de São Januário. Antes, um parênteses para falar sobre a minha Portuguesa, que nesse sábado empatou em 2-2 com o Desportivo Brasil, jogo das quartas de final da Copa Paulista. O resultado colocou a luz entre os 4 melhores da competição, isso porque no jogo em casa a Portuguesa já havia vencido por 1-0. Nesse sábado a Portuguesa saiu atrás, chegou a fazer 2-1, teve a chance para matar o jogo, para fazer um 3-1, não fez, levou um gol no final com falha do Tomazella, mas garantiu o empate e agora espera pelo confronto entre Marília e Noroeste nesse domingo para saber seu adversário na semifinal. Entre os 3 que já garantiram classificação para a semifinal, a Portuguesa tem a pior campanha, está atrás do 15 de Piracicaba e do São Caetano. A tendência é que o Marília passe pelo Noroeste e seja o adversário da Portuguesa nas semifinais. Agora sim, bora falar sobre o Vasco, mais especificamente sobre Aguinaldo, só 18 anos de idade, até 2020, ou seja, 2 anos atrás ele jogava futebol de várzea no Maranhão. Temporada passada foi pro Arte Sul, chamou a atenção do Vasco, foi contratado para as categorias de base do Vasco. Rapidinho, depois de 11 gols em 13 partidas no Campeonato Carioca Sub-20, foi promovido ao time principal. Isso aconteceu no mês de julho, outro dia.
e mesmo em pouco tempo no time principal já tem chamado demais a atenção, extremamente habilidoso, bom finalizador, ótimo caráter, jogador que acaba de ser comprado pelo Vasco, em definitiva aquisição barata. O Vasco gastou cerca de R$700 mil por 70% dos direitos econômicos, contrato estendido até 2027, uma joia. Não acho que vai brilhar tanto quanto o Andrei, jogador para a seleção brasileira, para os principais clubes do futebol europeu, mas depois do Andrei, para mim o Aguinaldo é o principal talento. E é graças a esses garotos e também a força do seu torcedor dentro de casa que o Vasco vai solidificando sua caminhada rumo à primeira divisão. Bora falar sobre o Liverpool e o Atlético Mineiro, que história é essa? Nesse sábado, o pessoal do site Fala Galo, que cobre o Atlético Mineiro, trouxe a informação de que os donos do Liverpool têm interesse em comprar o Atlético Mineiro. Você sabe que o Galo vai se transformar numa SAF, Sociedade Anônima de Futebol, e discute com alguns interessados. Hoje, são cerca de 10 grupos estrangeiros de investimento que conversam com o Atlético, e um desses interessados se chama Fenway Sports Group, que é o grupo que detém o Liverpool. Eles foram responsáveis pela transformação de um time inglês, que lá atrás tinha enorme currículo, mas vinha de uma sequência muito grande sem títulos. O Liverpool recentemente foi campeão inglês, foi campeão da Champions e se transformou, voltou a ser aquele velho Liverpool. Esse Fenway Sports Group também é dono do Boston Red Sox, um dos times mais tradicionais de beisebol. Eles possuem uma emissora de TV, uma equipe na NASCAR e tem como um dos seus sócios nada mais, nada menos do que LeBron James, a maior estrela do basquete norte-americano da atualidade. Grupo extremamente grande que, para onde vai, transforma seus times em campeões. A ideia não é revelar jogador, a ideia não é trazer dinheiro, e sim tornar seus times campeões. Se de fato o Atlético avançar nas tratativas com esse grupo norte-americano, acho que vai marcar um enorme gol. O que eu posso garantir para o torcedor do Galo é que as conversas com investidores internacionais estão avançadas e o Atlético deve ter, a partir do início de 2023, a confirmação da venda de suas ações. Não devem ser tantas ações quanto as de Cruzeiro, Botafogo e Vasco. Cruzeiro e Botafogo venderam 90% das ações, o Vasco vendeu 70%, o Atlético pretende ficar com um pouco mais de ações. As negociações estão ocorrendo e eu prometo voltar assim que tiver mais novidades, beleza? Bora falar agora sobre o Corinthians com salários atrasados, mas calma, não tem nada a ver com o departamento de futebol profissional ou com categorias de base. O pessoal do site Meu Timão, que cobre o Corinthians bem de perto, informou que os jogadores e o staff da equipe de Free Fire do Corinthians estão com salários atrasados. E a responsabilidade em relação aos salários atrasados desses atletas não é do Timão, e sim de uma parceira do Corinthians que atende pelo nome de CDS. Essa empresa administra a equipe de Free Fire desde o mês de julho. Ela assumiu no lugar de outra empresa, a Nomad Esports. A Nomad pediu a rescisão do contrato com o Corinthians porque entendia que não tinha retorno financeiro esperado. A CDS assumiu, prometendo transformar a equipe, contratando reforços, trouxe jogadores novos. A coisa não tem avançado, o time tem posição só mediana na liga de Free Fire e atrasos com os salários. Há uma série de outras reclamações também nas redes sociais. A alegação é de que os atletas não têm um bom local para treinar. Eles primeiro ficavam num quarto só, depois foram translocados ou deslocados para um motel. Enfim, a coisa não tem funcionado muito bem. O Corinthians não tem responsabilidade sobre essa história, a menos que tome a decisão de mandar o pessoal da CDS passear e assumir a responsabilidade em relação à equipe de Free Fire. Você gosta de esportes? Qual que é seu envolvimento com os esportes? Use espaço para comentários para dizer o que você pensa sobre o assunto, beleza? Bora mudar de assunto e falar sobre o novo destino de Igor Gomes. Que ele não fica no São Paulo, eu tô contando para vocês há vários dias, semanas, para não dizer meses. No finalzinho do mês de agosto, lá em Portugal, surgiu a especulação de que o Sporting tinha interesse em contratar o Igor Gomes. Chequei com um representante do Igor Gomes e também com uma pessoa que cobre muito bem o esporte, no caso o Hugo Cruz, vocês conhecem, cara que é inclusive membro do nosso canal. O Hugo trouxe a informação de que o Sporting não tem interesse no Igor Gomes, e aí quando eu fui conversar com o representante do Igor Gomes, ouvi essa confirmação. Segundo esse representante, o Igor foi sugerido para os 3 grandes de Portugal, para o Sporting, para o Porto e para o Benfica. O Sporting acabou descartando, o Rubem Amorim entende que o Igor Gomes acrescentaria pouco, mas em relação a Porto e Benfica as conversas seguem. Não dá para dizer que existe uma proposta oficial ao jogador, mas a tendência é que a partir de 1º de outubro, quando o Igor Gomes puder assinar um pré-contrato, aí sim as conversas se intensifiquem e o Porto me parece ser aquele
com mais intenção de contratar o atleta. O São Paulo não leva absolutamente nada, você sabe que em fim de contrato, o jogador assina um pré-contrato e é ele quem leva toda a grana, que seria, entre aspas, da compra dos direitos econômicos. Igor, que se mantém como titular apesar dos protestos de torcedores, é o homem da confiança do Rogério Ceni. Até é bem verdade que perdeu um pouquinho do espaço depois da expulsão contra o Atlético Goianiense, fica somente até março, quando termina seu vínculo. Luizão, outro jogador formado nas categorias de base do São Paulo, também está de saída sem render qualquer centavo. O contrato dele termina em janeiro, ele inclusive já pode assinar um pré-contrato, interessa a times portugueses e também a times ingleses. Só para arrematar sobre Igor Gomes, Botafogo é outro interessado, mas o Igor já deixou bem claro, até para os dirigentes do São Paulo, que vai deixar o tricolor porque tem o sonho de jogar no futebol europeu. Quero fechar o vídeo para falar sobre o torcedor do Palmeiras revoltado com Leila Pereira e Anderson Barros. Dessa vez não é por causa de alguma contratação, e sim por conta do risco da perda do Dudu. Havia trazido detalhes para vocês nessa sexta-feira sobre as negociações complicadas para a prorrogação do contrato do Dudu. O do vínculo nem termina tão cedo, em dezembro do ano que vem. Mas a gente está 1 ano e 3 meses do fim do contrato e esse é um momento delicado, crucial para a prorrogação. Se você não renova por agora, você permite ao jogador que fique com a faca e o queijo na mão. Porque quando ele entra no último ano de contrato, o Palmeiras pode correr o risco de viver o que o Igor Gomes, o que o São Paulo está passando com o Igor Gomes. O atleta e seu empresário ficam jogando com o clube. Se você não me der isso, eu vou assinar pré-contrato com outro clube. E eu contei para vocês nessa sexta-feira que já tem um time no Brasil e alguns do exterior monitorando a situação do atacante palmeirense. O Dudu quer ficar no Palmeiras e tanto quer ficar que ele pede 5 anos de contrato. O Palmeiras, por sua vez, aceita oferecer apenas 2 anos. O Dudu tem 30 anos, completa 31 agora na virada do ano. A ideia do Dudu é ficar até 2023 e estender esse contrato por 5 anos, ou seja, só terminar o seu vínculo com o Palmeiras em 2028. A diretoria do Palmeiras entende que é muito, até por conta do salário dele de 2 milhões e 100 mil reais. Até esse momento não se discutiu a possibilidade de uma redução salarial. E o que mais pega pro torcedor do Palmeiras é constatar que vários dos últimos reforços com nenhuma história, e pior que isso, desempenho zero no Palmeiras, ganharam direito a contratos extremamente longos. Até separei uma lista para vocês. Flaco Lopes, reforço mais caro para a atual temporada, assinou por 5 temporadas. Tabata e Merentiel, outros 2 reforços que chegaram agora na janela da metade do ano, assinaram por 4 anos. Um pouquinho mais atrás, o Navarro e o Atuesta, que não conseguiram vingar, assinaram por 5 temporadas. O Jorge, que é a terceira opção na lateral esquerda, assinou um contrato de 4 anos. E o torcedor do Palmeiras se pega pensando por que esses caras tiveram direito a contratos longos e o Dudu não. Acho que a resposta mais plausível diz respeito ao salário. Como o Dudu ganha demais, muito acima da média, ele é dono do maior salário do futebol brasileiro, talvez o Palmeiras tenha preocupação, o lance da idade também pode pesar, mas eu queria saber a sua opinião. A diretoria do Palmeiras está dormindo no ponto ao não aceitar esse pedido de contrato longo? Tá certo? O que você acha? Usa o espaço para comentários. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir informação importante. Abraço, tchau!